Em Juízes 15, versículo 14, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo e com toda a sua família. Que a presença de Jesus Cristo te envolva, te guarde, te levante e te revista de força espiritual. E eu declaro que Ele esteja à sua frente abrindo seus caminhos, que Ele esteja atrás de você te dando retaguarda, que Ele esteja à sua direita e à sua esquerda te protegendo de toda seta do inimigo. E que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra a sua casa, cubra os seus pensamentos, cubra a sua semana e o seu levantar e o seu deitar. E nessa manhã, meu irmão, em nome de Jesus, eu já quero começar profetizando sobre você que as amarras que te prendiam vão se desfazer como fios queimados pelo fogo, que as correntes que tentavam te limitar vão se partir, que a força que você não tinha, o Espírito Santo vai colocar em você, e que o impossível que te cercava, Deus vai derrubar. E se você acredita nisso, se você recebe essa palavra, diga amém. Senhor, eu recebo. Meu irmão, minha irmã, é uma felicidade muito grande ter você aqui hoje comigo. Seja muito bem-vindo a essa corrente de oração que tem crescido a cada dia mais. Meu nome é Aleandro Bessa. Eu estou aqui para orar por você hoje. Amém? Meu irmão, em Juízes 15, versículo 14 diz que o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo. Quando o Espírito Santo vem, meu irmão, quando o Espírito Santo vem, minha irmã, o que te aprisiona não consegue resistir. E nessa manhã, eu declaro isso sobre a sua vida. Com fé, com autoridade e com ousadia no Espírito, eu te convido a fazer o sinal da cruz junto comigo. Em nome do Pai, repita comigo: nenhum mal me alcançará. Em nome do Filho, nenhum mal me alcançará. Em nome do Espírito Santo, nenhum mal me alcançará. Eu gostaria de te fazer um convite. Respira fundo, porque hoje Deus tem uma palavra para você. Há uma unção de libertação e força descendo sobre você agora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E é por isso que eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos e entre em direção com Deus. Entre nessa conexão. Senhor, nós pedimos a Tua luz. Senhor, nós pedimos a Tua direção, nós pedimos o Teu sopro. Toca na mente dessa pessoa, toca na alma, no corpo, toca nos sentimentos. Toca em tudo que estava preso, amarrado, travado e liberta, Senhor. Assim como Teu Espírito Santo veio sobre Sansão e rompeu tudo, vem sobre nós agora, Pai. Rompe as cordas do medo, rompe as cordas da dúvida, rompe as cordas da opressão, rompe as cordas da ansiedade, rompe as cordas espirituais, emocionais e externas. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa que ora comigo hoje. Eu abençoo a casa, a família, eu abençoo os seus caminhos, eu abençoo a sua semana, eu abençoo os seus projetos, os seus sonhos, eu abençoo os seus passos e a sua jornada, e eu declaro que nada te prenderá, que nada te paralisará, que nada te derrubará, porque o Espírito do Senhor vai agir em você. Assim como Sansão pegou algo improvável, uma queixada, e aquilo se tornou arma nas mãos dele, o Senhor fará daquilo que parecia comum uma ferramenta extraordinária na tua vida. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, antes da gente entrar na palavra profunda, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já sentiu aquele momento em que Deus te visita e você percebe que algo mudou dentro de você? Você já sentiu aquele instante em que você compreende que não está mais lutando sozinho? Aquele momento em que você percebe que o que te prendia perdeu força?
É isso que Deus coloca no nosso coração hoje. Ele diz assim: o que te amarrava vai cair. E eu entendi que essa oração não é só uma oração, meu irmão. Ela é um decreto. Ela é um rompimento, ela é um destravar, ela é uma manhã de libertação interior e exterior. Porque quando o Espírito entra, ele desalinha todo o alinhamento do inimigo. Ele desfaz os planos ocultos. Ele quebra as algemas invisíveis. Ele toca em áreas que você nem sabia que estavam presas. E hoje Deus está te chamando para romper esses laços. Hoje Deus está te chamando para te colocar em um patamar em que nenhum ataque consegue mais te alcançar. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda algo espiritual que é muito mais profundo do que parece. Porque em Juízes 15 não é apenas uma história sobre força física. Ela é uma revelação sobre o que acontece dentro de nós quando o Espírito Santo invade a nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Olha que coisa linda. Isso é bonito, não é? É muito bonito, meu irmão. Isso é poético, isso é espiritual. E isso é real, isso é intervenção divina. Sansão não ficou mais forte porque ele treinou. Ele não ficou mais forte porque ele descansou. Ele não ficou mais forte por causa da genética. Ele ficou mais forte porque o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito vem, tudo que tenta mantê-lo cativo simplesmente não consegue resistir. A Bíblia não diz que as cordas arrebentaram como um aço batido. Não diz que explodiram como uma pedra rachada, diz que se tornaram como fios queimados pelo fogo. Ou seja, meu irmão, não foi uma ruptura dramática, foi um derreter, foi um desfazer, um desaparecer. E Deus me disse quando eu preparava essa oração, é assim que eu vou fazer com aquilo que prendia essa pessoa. Amém? Meu irmão, não vai ser barulhento, não vai ser destruidor, não vai ser teatral, vai ser espiritual. Aquilo que parecia forte vai se tornar fraco, aquilo que parecia preso vai se soltar, aquilo que parecia impossível vai se abrir, porque quando o Espírito chega, nada permanece do mesmo jeito. Sansão não pediu retorno humano. Sansão não chamou ninguém para ajudá-lo. Ele não precisou quebrar as cordas, arrebentar, as cordas com a força que tinha antes. Foi o Espírito que rompeu tudo. E é assim com você também, meu irmão. Tem amarras que você nunca vai conseguir quebrar sozinho. Porque não é força do braço. É o poder do Espírito Santo. Tem batalha que você não vence com lógica. Você vence com a unção do Senhor. Tem guerra que você não resolve com estratégia, você só consegue resolver com a presença de Deus. Tem peso, meu irmão, que você não consegue levantar com esforço. Você só consegue levantar porque o Espírito te levanta. E o mais forte desse texto é isso. Ele pegou a queixada de um jumento. Você percebe o tamanho dessa revelação, meu irmão? Deus está dizendo, eu vou usar aquilo que o mundo despreza para te dar vitória. Porque a queixada, ela não é uma arma. Ela não é uma espada, ela não é uma lança, ela não é um recurso digno, né, de guerra. É algo improvável. E Deus ama usar o improvável para confundir o sistema, né? Deus ama usar o improvável para confundir o inimigo. Deus ama usar o improvável para confundir as trevas e até a nossa própria lógica. Porque no fundo, meu irmão, você não precisa do que você acha que precisa.
Você só precisa que o Espírito venha. Sansão não venceu 1000 homens porque ele tinha uma arma boa. Ele venceu porque o Espírito estava nele. E Deus manda te dizer isso hoje. E eu sinto isso forte no meu coração. Pare de olhar para o pouco na sua mão. Quando eu sopro, o pouco vira instrumento. Aleluia, meu irmão, porque o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo transforma o simples em sobrenatural, o Espírito Santo transforma o pequeno em gigante, o Espírito Santo transforma o improvável em arma, o Espírito Santo transforma o comum em milagre, e você está vivendo um momento em que talvez tudo parece curto, tudo parece insuficiente, tudo parece frágil, impossível, mas o Espírito Santo está chegando, e quando ele chega, a depressão perde força, a ansiedade perde força, as amarras mentais se soltam, o cansaço espiritual evapora, o medo se derrete como corda queimada pelo fogo, o espiritual destrava, a vida destrava, a alma começa a respirar com mais força, meu irmão. E eu sinto no espírito algo muito forte que para te dizer hoje, que as amarras não eram o problema era a ausência da presença do Espírito. Mas hoje, meu irmão, aqui e agora, o Espírito está vindo sobre você. Ele está tocando a sua mente, ele está visitando o seu coração, ele está entrando na sua casa, ele está tirando o peso dos seus ombros, ele está desfazendo o que te prendia. E assim como Sansão, você vai enxergar daqui a pouco o que te segurava não te segura mais. E assim como Sansão, você vai enxergar daqui a pouco que o que te segurava não te segura mais. O que te amarrava não te amarra mais. O que te prendia não te prende mais, porque o Espírito está te tomando, ele está te revestindo, ele está te fortalecendo, ele está te preparando para vencer. E eu quero que você receba essa palavra com fé. Haverá rompimento na tua vida, haverá libertação na tua vida, haverá força na tua vida, haverá vitória na sua vida e haverá direção, porque quando Deus rompe as amarras, ele também guia os seus passos. E é por isso que eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você entrasse na presença de Deus agora. Vamos orar? Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, minha irmã. Vamos entrar nessa presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora na tua presença. Mas nós não entramos na tua presença por merecimento. Nós não entramos por força, por perfeição, mas porque o teu Espírito nos chama, o teu Espírito nos puxa, o teu Espírito nos atrai. E porque o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui reunidos com fé para declarar que as amarras vão cair, que as correntes vão derreter, que os pesos vão desaparecer, que as prisões da alma, da mente e do espírito vão se desfazer como cordas queimadas pelo fogo. O Espírito Santo, ó meu Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre essa casa agora, sobre essa vida, sobre esse coração, sobre esse ambiente agora, Espírito Santo. E assim como tu vieste sobre Sansão, assim como o Senhor transformou o fraco em forte, assim como o Senhor transformou o simples em arma, assim como o Senhor transformou o improvável em instrumento, faz isso aqui. Faz isso hoje, faz isso nessa oração. E Senhor, nós entregamos a Ti todas as áreas da nossa vida onde ainda existia algum tipo de amarra. Seja uma amarra emocional, espiritual, amarras de medo, amarras de desânimo, de opressão, de dúvida, amarras de lembranças que machucam, amarras de palavras que foram lançadas, amarras de traumas antigos. E nós declaramos, Pai, que nada disso resiste quando o Teu Espírito vem. E assim como as cordas de Sansão se desmancharam,
que toda amarra da vida dessa pessoa agora se desfaça. Se desfaça, Pai, se desfaça em nome do poderoso Jesus. Senhor, há pessoas aqui que acordaram pesadas, pessoas que acordaram com um fardo, pessoas que acordaram com a alma cansada, mas hoje o teu Espírito está vindo com fogo. E onde há fogo do Espírito, nada que é trevas continua de pé. Queima, Senhor. Queima o medo, queima a preocupação, queima o desânimo, queima a opressão, queima os pensamentos de derrota, queima as mentiras da mente, queima as palavras contrárias, queima, Espírito Santo, até que tudo que não é teu derreta, desapareça e perca força. Nós oramos agora, Pai, também por direção, porque não basta ser livre, é preciso saber para onde andar depois da libertação. E a tua palavra diz em Isaías 30, versículo 21, que este é o caminho, andai por ele. Então, Deus, abre os ouvidos espirituais dessa pessoa. Abre o entendimento, abre o discernimento, mostra o caminho certo, mostra o que é de ti, o que não é também. Mostra o que deve continuar e o que deve parar. Mostra o que deve ser queimado, o que deve ser abraçado. Mostra o que deve ser fechado e aquilo que deve ser aberto. Senhor, nós te pedimos, derrama o teu espírito de direção. Derrama o teu espírito de clareza, o espírito de sabedoria, o espírito que não deixa a gente cair em ciladas, que não deixa a gente perder tempo, que não deixa a gente ser enganado, que não deixa a gente andar no caminho torto, e que essa pessoa sinta, a partir de hoje, a mesma presença que guiou Sansão. Não para lutar com armas humanas, mas para lutar com a força do Senhor. E agora, Pai, nós apresentamos diante de Ti a palavra do Salmo 25, versículo 4 e 5, que diz: mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me em Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Que essa oração seja verdade na vida dessa pessoa, Pai. Que ela se torne alguém guiado, conduzido, alinhado, discernido, afinado com o céu. Senhor, eu oro por proteção. Proteção da mente, proteção da família, proteção da casa, do trabalho, dos caminhos, da saúde, proteção emocional, proteção espiritual, proteção contra acidentes, contra ciladas, contra laços escondidos, contra palavras malditas, proteção contra a inveja, contra o olho grande e ataques invisíveis. E eu declaro com toda a autoridade no Teu nome, Pai, em nome do Pai, que nenhum mal te alcançará. Em nome do Filho, que nenhum mal te alcançará. Em nome do Espírito Santo, que nenhum mal te alcançará. Senhor, eu te peço, Pai, sela essa oração, sela essa vida, sela essa casa, sela essa família, sela essa nova força, essa unção, sela este rompimento, sela essa vitória, e que hoje, Pai, a pessoa que está orando comigo sinta na alma que as amarras caíram, sinta na alma que ela está livre e sinta na alma que Deus está com ela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, e para selar essa oração, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E você diz, graças a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, te proteja e que você sinta as amarras sendo quebradas, sendo desfeitas,
Que Deus te proteja sempre, proteja a sua casa e a sua família. Mais uma vez, meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Todos os dias nós temos a nossa oração da manhã, oração da noite, o evangelho do dia. Eu te convido a participar todos os dias dessa corrente de oração. Clica aqui em inscrever-se, assim você faz parte dessa corrente e todas as vezes que a gente orar, o seu nome será apresentado a Deus. Clique em inscrever-se, ativa o sininho para você não perder nenhuma oração do dia, da noite ou o evangelho e curta essa oração. Isso faz com que a gente consiga alcançar mais e mais corações e faz com que essa corrente de oração cresça a cada dia mais. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja. Vá em paz, que o Senhor vos acompanhe e não se esqueça, Jesus te ama muito.